Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Délio Policarpo, você está no canal Ser Prosperidade. Tabela vibracional, frequência vibracional, né, de David Hawkins, e a maioria das pessoas que estudam espiritualidade já ouviu falar dessa tabela. E gravidez, né, o que tem a ver tudo isso, que é o título do nosso vídeo aí. Então vou tá tentando, né, passar o meu ponto de vista, né, depois de pesquisar bastante sobre isso, porque eu acho de extrema importância, gente, uma extrema importância entender essa tabela e a importância das consequências a médio e longo prazo relacionada à gravidez. Então, às vezes, se a pessoa conhecer essa tabela e entender ela pode prevenir aí uma série de problemas no futuro. Então, preparei umas imagens aqui para estar passando para vocês. Vamos lá então. Ó, nos últimos vídeos aí que eu andei falando sobre o caminho infinito, né, a gente falou muito sobre frequência vibracional e sobre deixar o todo agir, ou seja, praticar a presença, né, o que transforma a vida da gente. E pesquisando um pouco mais sobre essa tabela, né, sobre a frequência vibracional que a gente se coloca, porque tudo é uma questão de frequência, nós somos energia, como vocês sabem, e energia tem frequência vibracional. Tem muita gente que ignora isso, não acredita, é meio cético quando se trata desse assunto, mas realmente é muito importante. Então, antes de eu explicar o que isso tem a ver com a gravidez e a importância disso para uma gravidez, vamos entender um pouquinho sobre a tabela. Ó, eu vou deixar no site itanegócios.com.br. Tem esse nome, gente, Itanegócios, mas eu já parei de fazer divulgação de cursos, essas coisas, porque não dá para misturar negócios com espiritualidade. É muito difícil. As pessoas não estão preparadas para entender isso. Então eu resolvi parar com isso. Não estou mais divulgando nada lá. E ele está servindo esse site, eu gosto muito dele. E eu estou utilizando ele para divulgar o trabalho aqui, para ajudar as pessoas. Lá tem muita coisa para download, tem planilhas gratuitas, tem muita coisa bacana que eu estou disponibilizando gratuitamente. Então o link vai ficar na descrição do vídeo. Basta entrar lá e fazer o download. Não tem que deixar e-mail, não tem que fazer cadastro, nada, gente. É só clicar lá e fazer o download da imagem, e tem outros arquivos também que você pode estar baixando. Então essa tabela, o que ela mostra para gente? Que nós nos colocamos numa frequência vibracional o tempo todo. E cada dia ali você está com estado de humor, você está vibrando de um jeito. Mas tem algumas técnicas que a gente utiliza para você se manter e sempre evoluir. Ou seja, você faz o possível para segurar a frequência vibracional e não deixar essa frequência baixar. E aí o que acontece? O universo vai se organizando porque você vai se colocando naquelas frequências boas e coisas boas começam a te acontecer. Frequência vibracional, gente, é tão sério, mas tão sério quanto qualquer lei da física, como a gravidade, por exemplo. Se você se colocar em cima de um muro e pular, você vai cair. Se você colocar a mão no fogo, você vai se queimar. Ou seja, é uma coisa que é verídica, é fato, não tem como você duvidar disso, e vários cientistas hoje em dia já estão comprovando isso. Então a gente tem que levar isso muito a sério. Quando você se coloca numa determinada frequência, você está vulnerável a tudo que pode acontecer com você naquela frequência que você está vibrando. E nós vamos começar aqui falando um pouquinho sobre as frequências mais complicadas. Olha só, a vergonha. A vergonha, para vocês terem uma ideia, a frequência vibracional dela é 20 Hz. É muito baixa, muito baixa. E essa vergonha, gente, não é timidez, não está relacionada à timidez. É a vergonha de você, por exemplo, você faz algo de errado e você é pego em flagrante, você fica envergonhado. Ou você não se aceita do jeito que você é e você sente vergonha. Você chega num local, tá todo mundo que você considera ali vestido como chique e tal, e você está vestido de forma simples. Você se sente envergonhada, humilhada. É esse tipo de vergonha. É uma vergonha que vai mais para humilhação. É uma frequência vibracional muito baixa. Não se trata de timidez, tá, gente? Então, a vergonha é um dos mais baixos que tem.
porque abaixa a sua autoestima, provoca uma série de problemas, vem depressão, tristeza, muita coisa negativa. A culpa por você ter feito algo de errado também é uma frequência muito baixa, gira na casa aí dos 30 Hz. Né? Não tem coisa pior, né, gente, do que você se sentir culpado. Às vezes, quando você prejudica alguém sem querer, ou maltrata alguém, ou fala coisa que não devia, e você se sente culpado por uma consequência depois, faz uma fofoca, uma futrica, e ali você se sente culpado com as consequências. Então, você sabe que a culpa ela é bem complicada de se lidar e baixa muito a frequência da pessoa. Agora vamos pular aqui para o medo. O medo é uma frequência muito baixa. Muito baixa mesmo. Claro, é mais alta do que essas duas que a gente acabou de falar, mas ela é muito baixa porque ela desencadeia uma série de outros problemas que estão abaixo aí. Ó. O medo vai te gerar vergonha, ele pode te gerar culpa, ele pode te gerar uma série de coisas. Mas tudo começa com ele, com o medo. Com o medo, ele é o grande inimigo da autoestima e do amor. Muito inimigo. Então a gente tem que lidar muito com isso. Para você entender em qual frequência que você está vibrando, se você observar essa tabela direitinho e buscar lá no seu interior quais são os sentimentos que mais te acometem durante o dia a dia, você vai entender qual é a sua frequência vibracional. Então você estuda essa tabela, vai ficar, como eu disse aí, para download, basta você clicar no link, faz o download, deixa no seu celular, deixa no seu computador, vai estudando, vai aprendendo um pouquinho, você vai ver que tem como a gente mudar isso o tempo todo. A gente pode estar sempre evoluindo. A partir do momento que você entende que a sua frequência é que vai controlar a sua vida, aí as coisas vão ficando mais fáceis, porque você vai fugir dessa frequência. E tá aí, ó, todas as frequências. Não precisa tirar print nem nada, basta você fazer o download da planilha. Dessa frequência. E aqui, gente, ó, o desejo, né, vamos subir um pouquinho. O desejo ele já tem uma frequência um pouco mais alta, que é de 125, mas é uma frequência negativa, porque te coloca numa posição de querer ter, de posse, de possuir. E isso é o contrário que Joel Goldsmith fala tanto, né, no Caminho Infinito. O Caibalion também fala bastante sobre isso, sobre a vibração, a frequência, aquilo que você deseja. Porque é o seguinte, o desejo, ele pode ser positivo como ele pode ser negativo. Só que nessa frequência vibracional ele é negativo, porque ele vem com sentimento de possessão, de posse. Ou seja, a pessoa faz de tudo para conquistar aquilo que ela quer. Tudo. Mas já é um pouco acima do medo, já supera um pouco, ó, 125 Hz. A raiva você pode até achar estranho, porque ela é uma frequência que está no 150 Hz, é uma frequência mais alta do que o medo, mais alta que o desejo. Por que ela é mais alta? Porque a raiva, ela canaliza muita energia, muita. E às vezes ela é utilizada como uma energia boa, uma energia de reação, de atitude. Porque às vezes você fica com tanta raiva de você estar naquela situação que você passa a ter o desejo, a vontade de mudar de vida. Entendeu? De fazer algo diferente, de fazer com que algo diferente aconteça na sua vida. Então a raiva ela é uma frequência que pode ser interpretada como boa. A raiva numa pessoa mais equilibrada provoca um sentimento bom de superação, de ação para mudança. Agora, uma pessoa medíocre, uma pessoa pequena, só vai baixando. Cada vez ela vai ficando com mais raiva e ela vai baixando, entendeu? Mas a tendência de quem está com raiva é evoluir, é melhorar. É estranho entender isso, mas é verdade. Uma pessoa desequilibrada, claro, ela vai fazer besteira, vai fazer outras coisas, mas uma pessoa mais sensata, a raiva é um combustível para a pessoa subir, né? Então, vamos passar para o próximo slide aqui, ó. O orgulho, né, já sobe um pouco mais. A coragem já é um ponto ali bem bacana para você começar a provocar mudança. Você tem coragem, você tem atitude, já vibra na casa aí dos 200 Hz. A neutralidade já você vai só melhorando, ó, cada vez mais, até chegar aqui, ó,
na razão. Quando você chega na razão, você já está muito elevado. Você já está em 400 Hz. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, a neutralidade. A neutralidade o que é? É o caminho do meio, né? Que o Joel Goldsmith, que Buda tanto disse, né? Traz o equilíbrio. Quando você chega nesse ponto de neutralidade, é o ponto que você está observando, apenas criando a sua realidade, mas de forma neutra, sem julgamento, sem nada. Aqui as coisas começam realmente a acontecer. Mas quando chega na razão, aí sim, aí as coisas fluem, aí seu estado vibracional é outro, você já começa a fazer a diferença na vida de várias e várias e várias pessoas. Então é uma frequência vibracional maravilhosa, que é a razão. Mas não para por aí, só vai ficando cada vez melhor. Ó. O amor, ele gira aí na casa dos 500 Hz. Não é fácil, né, gente? Porque a maioria das pessoas confundem. Elas acham que amam, mas não é. É sentimento de posse, é paixão. É uma coisa mais química, mais do mundo, né? Mundano. E esse amor que a gente fala aqui, ó, é um amor espiritual. É o amor sincero mesmo. E aí vem a alegria, que é um pouquinho acima, apenas 540 Hz, ou seja, apenas 40 Hz a mais, né? Você sai de 500 do amor para 540, que é o da alegria, que é um sentimento acima do amor ainda, porque ele é muito contagioso mesmo. E aí vem a paz, que é maravilhoso, já com 600 Hz acima, né? E a iluminação, que é o que Jesus Cristo atingiu, Buda atingiu, que é 700 ou mais, que chega até 1000, que é, no caso, a consciência final, já que é você se conectar com o todo. Então, gente, essa tabela ela é muito importante, que a gente faça uma pesquisa, que a gente estude um pouco sobre ela, né? Quem quiser dar uma pausa aí para dar uma olhada sobre as mais importantes, fica à vontade, né? Mas eu vou voltar para o primeiro slide. Então vamos lá? Então, gente, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês sobre a tabela e o que isso tem a ver com gravidez. Eu andei fazendo algumas pesquisas e descobri o seguinte, que tudo se trata de frequência vibracional, tudo. Exatamente a vida que você tem hoje é frequência vibracional. E o que você vai ter no futuro depende do que você está vibrando hoje. Se hoje você é uma pessoa feliz, uma pessoa amorosa, carinhosa e está seguindo aí nesse caminho, coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida se você permanecer aí. Se você é aquele tipo de pessoa encrenqueira que anda comprando a briga dos outros para você se deixa afetar pelas notícias, pelas fofocas, principalmente pelo sofrimento de outras pessoas, você está se colocando nessa vibração. E a tendência é você atrair isso para você. Isso é muito importante que vocês entendam, porque às vezes você está levando a vida numa boa. E aí, você recebe algumas notícias, alguém comenta com você sobre coisas negativas que estão acontecendo com família de fulano, com filho de fulano e tal. E aí você fica chateado, você fica com raiva, você compra a briga daquela pessoa. E o que acontece? Você se coloca naquela frequência vibracional. E aí você está suscetível àquela frequência. Coisas relacionadas àquilo podem e vão acontecer na sua vida. Não necessariamente aquilo, mas você se colocou à disposição daquela frequência. E o universo vai atrair mais daquilo para você. Então, muito cuidado. Eu sei que às vezes a gente sente vontade de ajudar as pessoas. A gente sente o tempo todo. Mas tente ajudar sem se envolver tanto. Porque se você se envolver sentimentalmente e você absorver aquilo para você está colocando e você vai levar aquilo para onde você for. Então você vai visitar alguém, compartilha aqueles problemas ali, fica nervoso, nervosa, e aí compra briga, vai na prefeitura, por exemplo, ou você vai na polícia, ou vai onde for, você fica estressado, nervoso com aquilo, e aí você volta para sua casa.
As paredes da sua casa vai absorver a sua energia, sua esposa, seus filhos e qualquer pessoa que conviva com você vai absorver aquela energia. Você vai trazendo aquela energia para sua vida. E aí as coisas começam a acontecer. Então, uma mulher grávida, por exemplo, eu descobri que quando o espírito vai vir, ele está nessa frequência aí, ó, do amor, 500 Hz. Já vem com essa frequência. É programado para vir. Por quê? Porque do outro lado, onde tudo foi preparado para esse espírito vir, a frequência predominante é o amor. É a que predomina. Então, o espírito, ele já vem com esta frequência. Só que quando ele, antes dele nascer, quando ele está sendo gestado na barriga da mãe, a mãe põe a mão na barriga, faz carinho e vai consolidando essa frequência vibracional. E aí a criança nasce e vai ser uma criança feliz, uma criança que vai receber o carinho do pai, o carinho da mãe. E ali ela vai ser educada nos moldes da sociedade, que não é fácil, porque o sistema ele vai tentar baixar a frequência o máximo possível. Vai. E aí, com cheio de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... Entendeu? O sistema ele te condiciona. Isso é pecado, aquilo é pecado e por aí vai. A frequência vai só baixando. Cada vez mais a frequência vai baixando. Mas tem alguns casos que a gravidez é complicada, a pessoa está estressada no trabalho, a mãe está envolvida com uma série de problemas ali e está gestando. A criança está se formando e a criança ela sente tudo o que a mãe sente. Tudo. Se a mãe sente medo, a criança sente medo. Se a mãe sente vergonha, a criança sente vergonha. A frequência vibracional da mãe passa para a criança. E essa frequência que a criança sente, que é a frequência do amor, ela vai baixando, baixando, baixando. E na grande maioria dos casos, as crianças nascem com a frequência 100. Né? Pensa o tanto que isso é grave. Então, se a gente tiver essa consciência, a gente vai cuidar o máximo possível dessa criança, vai passar bastante amor, não vai assistir filmes violentos, ouvir música ruim, ou evitar pessoas negativas e tudo. Pensando em quê? Pensando na saúde da criança, na saúde mental e na saúde física da criança, porque ela vai absorver tudo aquilo ali. Agora, nesse planeta que nós estamos vivendo, a frequência que predomina aqui, gente, é 100 Hz. É a frequência do medo. Nós temos medo o tempo todo. O tempo todo. É medo de perder isso, medo de perder aquilo. Porque o medo ele é causado por isso. Por medo de perder. Então, quando você entende tudo que a espiritualidade te ensina, que isso aqui é só passageiro, que você não vai levar nada, e que ninguém morre, apenas faz a passagem, você acaba desapegando e você perde esse medo. E você começa a viver mais intensamente e dispara o gatilho para evolução na tabela vibracional. Né? Mas a grande maioria não é assim que acontece. E aí a criança nasce com essa frequência do medo, aí depois o pai e a mãe vai educando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem pai que grita, que é agressivo, tem uns que dão umas palmadas, a criança cada vez mais com medo, com vergonha, e aí vai indo. Depois entra na escola, você sabe que crianças, do mesmo jeito que elas são muito amorosas, elas também são cruéis umas com as outras, e aí vem inveja, vem um monte de problemas, vem ostentação, luxúria, né? Um monte de coisa, porque tem gente que gosta muito de ficar humilhando outras pessoas com isso, e assim vai. Depois, né, vem a parte religiosa. Tudo é pecado, pecado, é pecado, é pecado. Você já nasceu com pecado capital, ou seja, te coloca de joelho, você tem que ter medo disso, medo daquilo e tal, 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 tal. A frequência vibracional, ó, vai baixando. Depois vai para a faculdade, mesma coisa, ou vai para a escola, ou vai para o trabalho, sempre competição, rivalidade, aquela coisa toda. Ou seja, gente, nós estamos numa matrix que é programada, essa matrix ela é programada para te programar. Mas para te programar de que maneira? Fazendo com que você tenha medo. E se você despertou, se você já entende tudo isso, você já entendeu o sistema, já sabe como que funciona toda essa manipulação, o
que você faz? Você se liberta. Né? Você se liberta. Jesus Cristo dizia, a verdade vos libertará. Então, por isso que o conhecimento é tão importante. E aí, você para de ter medo. E parando de ter medo, tudo se resolve e a escala só vai subindo. Então, por isso que é tão importante você ter essa consciência, porque você tendo esse cuidado aí durante esses meses de gravidez, se você é homem, apoie a sua esposa, dê o máximo de carinho, de amor, entenda que tudo que você fizer por ela, você está fazendo pela criança. E as mulheres procurar dar o máximo de amor possível para os filhos e se prevenir, se cuidar, desapega, desliga a televisão, para de ficar olhando redes sociais, para de se envolver na vida dos outros, para de fazer fofoca, fica mais calada, não fica falando tanto, sabe? Porque a gente às vezes acaba dando murro em ponta de faca, porque não segura a língua. Então, comece a ter esses cuidados, comece a ouvir boa música, música de qualidade. Se preocupa muito com isso, porque se a criança nascer com uma frequência vibracional alta, você pode ter certeza, você vai criar um excelente ser humano, um ser humano evoluído. Agora, caso contrário, né, não precisa nem de eu falar. Então, pessoal, isso que eu queria passar para vocês hoje, a importância da frequência vibracional na gravidez. E tem casos, gente, só para finalizar, não é necessariamente obrigatório isso, não é uma regra, não é uma... Se baixar muita frequência, pode acontecer até aborto. Pode acontecer, não é que acontece. Não vamos falar que todo aborto que acontece é porque baixou a frequência vibracional. Não. Mas tem casos que, por exemplo, a frequência vibracional da mãe está tão baixa, tão baixa, tão baixa, está vivendo ali com tanta pressão psicológica, tanta pressão, que aquele espírito que ia nascer ali com um propósito, ele vai ser tão afetado pela frequência vibracional da mãe que ele acha melhor não vir. Não vir. E aí vai esperar uma outra oportunidade para vir. Aí acontece o aborto. Claro, como eu falei, nem todo aborto acontece por isso. Né? Tem outras causas que acontecem, mas pode acontecer sim. Às vezes, vamos supor, a mulher está grávida e tal, nesse período aí ela descobre que o marido dela estava traindo ela, a frequência vibracional dela baixa. O espírito chega àquela conclusão de que com aquela família ali não vai dar para cumprir o propósito dele, ele não vai conseguir evoluir naquela situação de traição e de tudo mais. O que ele prefere? Ir embora, esperar um tempo. Depois o marido e a mulher faz as pazes, as coisas melhoram e tudo mais e tal, segue um outro rumo, ele volta e nasce na mesma família. Então tem uma série de coisas que podem influenciar relacionado à frequência vibracional da mãe. Então isso é muito, muito importante, gente. Então eu espero que eu tenha ajudado aí. O link para a tabela vai ficar na descrição do vídeo e também vou deixar um artigo, se você quiser copiar e colar, né, imprimir aí, falando um pouquinho mais sobre quem criou essa tabela, que é o David Hawkins, um pouco sobre tudo isso aí para te ajudar aí, né, numa provável pesquisa que você possa vir a fazer. Então clica no link, dá uma olhada, lê o artigo, faz o download, que ficou muito, muito bacana, eu fiz com muito amor e carinho aí para vocês, beleza? E estou preparando um vídeo aí, gente, um vídeo meio complicado de fazer, que é falar sobre sexo e espiritualidade. Também tem muito a ver com essa frequência vibracional. Vocês vão ver que você pode sim ter uma vida maravilhosa associando isso, equilibrando isso na sua vida. Né? Você não precisa abrir mão de uma coisa para ter a outra. Né? Então é isso, pessoal. Gratidão a todos aí por ter assistido até aqui. E se você gostou, e se não gostou também, deixa um comentário, deixa um like ou um dislike. Comenta, compartilha, dá aquela força de sempre aí pra gente. Beleza? Então, gratidão.